quero meditar com você sobre a história de um jovem da Bíblia Sagrada chamado José. Sua vida mudou completamente a partir de um presente recebido pelo seu pai Jacó e depois dos seus sonhos que Deus, o mesmo, dara a José enquanto dormia. Fique comigo até o final desse vídeo e confira o que Deus tem para a sua vida através dessa linda história. Pois bem, hoje eu quero falar sobre as 3 túnicas de José. Essas túnicas que foram recebidas em momentos específicos da sua vida e que têm um significado muito importante e que podemos exaurir dessa história grandes lições para a nossa vida e entender a vontade de Deus na vida do cristão, na vida do ser humano que obedece à sua vontade, os seus desígnios. Para termos uma compreensão melhor de toda a história, precisamos entender o que era uma túnica em si. Uma túnica era uma roupa comprida que descia abaixo dos joelhos e se estendia até o punho. Era uma roupa muito usada no Antigo Testamento por nobres, por camponeses, por qualquer tipo de pessoas, era utilizada normalmente. A Bíblia fala sobre muitas túnicas. Fala sobre a túnica que Jesus usou no dia da sua crucificação, que foi sorteada pelos soldados romanos. São inúmeras e cada uma traz consigo o seu significado. Mas eu quero me ater às 3 túnicas de José. A primeira túnica que José recebeu foi do seu pai Jacó. Certa feita, Jacó decidiu presentear o seu filho, a quem ele mais amava, e a Bíblia é bem enfática em dizer isso, e dá a ele uma túnica colorida, uma túnica de várias cores. Alguns dizem que eram 12, outros dizem que eram 7 cores, mas a quantidade de cores não importa. O que é interessante frisar é que essa túnica dava a José um prestígio, uma visão de alguém que era especial para o seu pai, que era muito amado. José também, conhecido pelos seus muitos sonhos, ele é odiado pelos seus irmãos, quando ele lhes conta que sonhou que o sol, a lua, 11 estrelas e os feixes dos seus irmãos se curvaram ao seu feixe. Isso gerou uma ira muito grande em seu coração, de tal forma que a Bíblia cita que eles não viviam mais pacificamente. A túnica colorida era um ponto mais de inveja da parte dos seus irmãos, pois imagine a cena, eram 12 filhos, José o 12º na nossa contabilidade, José com a túnica colorida de várias cores e os seus irmãos com túnicas marrons, com túnicas cinzas, não sei, pretas, com túnicas aparentemente comum, e José se diferenciava entre eles. O nome José tem o seu significado de frutífero, daí a primeira lição eu posso extrair do texto. José era odiado, talvez porque já em seu nome trazia algo que os seus irmãos não tinham. José poderia futuramente frutificar. As pessoas têm o defeito de somente perseguir pessoas que são frutíferas, que geram bons frutos, frutos de arrependimento, como a Bíblia mesmo cita. Se você é uma pessoa que pode frutificar, que pode gerar algo que beneficia outras pessoas, pessoas que estão ao seu redor e que faz a vontade de Deus através de gerar bons frutos, pode ter certeza, você também será perseguido em alguns momentos, seja em qualquer área da sua vida. Continuando nossa história, José recebe essa túnica do seu pai Jacó e ele passa a ser odiado por isso. Em certa feita, Jacó pede a José que vá até os seus irmãos para saber como eles estavam, o seu trabalho no campo se estava sendo bem desenvolvido. José se direciona a eles e a Bíblia diz que de longe eles enxergam José, não sei se por conta da sua túnica de muitas cores. Eles enxergam José e, enxergando ele, dizem em seu coração que vão fazer alguma coisa em relação à vida daquele rapaz. E eles decidem matar o seu irmão. E a Bíblia diz que Rubem, sendo o mais velho, diz: não vamos fazer isso ao nosso irmão, pois ele é sangue do nosso sangue. Vamos lançá-lo nessa cisterna e depois veremos o que faremos com ele.
e também veremos o que será dos seus sonhos. Eles lançam José no poço e, depois de algum tempo, passando a caravana de ismaelitas, decidem vendê-lo como escravo para o Egito. Preste bem atenção que aqui começa a nossa reflexão. A Bíblia diz que eles tomam de José a sua túnica colorida, matam um animal e mancham a túnica de sangue para mostrarem a Jacó e dizerem a ele que José estava morto, havia sido assassinado por um animal. Só que aí é que está o início da história. Por que eles fizeram isso? A inveja deles estava sobre aquela túnica colorida de José, pois eles pensavam: se José é o mais amado do nosso pai, vamos tirar dele a possível herança que ele receberá do nosso pai. E eles já fizeram uma análise equivocada dos planos de Deus para a vida de José, e se você continuar comigo, você vai entender mais à frente. Eles tomam a túnica de José, a túnica que seu pai lhe fizera com tanto amor, com tanta dedicação, e agora José está sem a túnica que Jacó lhe fizera. A história prossegue. José perde a sua primeira túnica. A história nos diz que José chega até o Egito e nas terras do Egito é colocado como mordomo principal na casa de Potifar pela sua muita inteligência e porque Deus o abençoava em tudo. A Bíblia diz que ele, como mordomo, cuidava de toda a casa de Potifar e ele só foi privado da esposa daquele homem. Naturalmente, também, não diferentemente de outros lugares, uma autoridade se vestia de maneira diferenciada dos serventes, de outros governantes maior que ele. Então José vestia uma túnica de mordomo principal da casa de Potifar. Ele vestia uma roupa diferente. Então citamos ela como túnica, pois era uma roupa comprida que ia após os joelhos e até o seu punho, como eu já citei no início dessa mensagem. José usava essa túnica para ser diferenciado, como mordomo principal na casa de Potifar. A Bíblia diz que certa feita a esposa deste homem, Potifar, colocou os olhos em José e o desejou. Sendo assim, ela tentou seduzi-lo, e José, para não pecar contra Deus e não ser infiel ao seu senhor egípcio, decide evitar aquele pecado e foge daquela mulher. Quando ele tenta se afugentar dela, ela toma a sua roupa, agarra em suas vestimentas e fica com a sua túnica, e José some. José ficou sem a túnica, mas José permaneceu fiel. Chegamos a um ponto crucial dessa mensagem. José já tinha tido duas frustrações. A primeira, perdeu a túnica que Jacó lhe fizera. A segunda, perdeu a túnica que foi dada a ele na casa de Potifar como mordomo principal desta casa, desta localidade. Então José perdeu duas túnicas. No entanto, José permanece fiel a Deus, esperando na sua soberana vontade. E Deus sabe tudo o que Ele planejou para você. E segundo a sua palavra, que é infalível, inerrante e imensurável, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. José agora está preso na prisão do rei. Está encarcerado junto a grandes servos do faraó, como o copeiro, como o padeiro e outros demais funcionários. José, ele interpreta alguns sonhos dentro da prisão. Você conhece a história, está escrito no livro do Gênesis a partir do capítulo 37. Você pode acompanhar essa história muito bonita, José no cárcere do rei. Agora José está preso e só sai da prisão quando o faraó tem aquele sonho com as 7 vacas gordas e magras, 7 espigas cheias e murchas. E José é chamado para interpretar o sonho de faraó. Quando José se apresenta diante de faraó, a Bíblia diz que ele interpreta o sonho do rei, do faraó, e faraó entende que aquela interpretação não pode vir de outra origem se não for divina, e diz: ninguém possui o Espírito de Deus como tu aqui em todo o Egito.
Então Faraó, ele faz algo muito grandioso. Ele dá a José 3 presentes e aqui eu concluo a mensagem. Primeiro, ele dá a José um anel, pondo em seu dedo. Depois ele dá a José um colar. E em terceiro, ele dá a José uma túnica. José está sendo instituído como governador do Egito. Não havia essa posição, não havia esse cargo. E ele agora está criando um cargo para instituir José como o maior homem na terra do Egito, que somente seria menor que Faraó quando o próprio Faraó estivesse sentado no seu trono. Fora isso, José era o maior homem de toda a terra do Egito a partir daquele momento. O que eu quero trazer como reflexão e como aplicação para a sua vida? Primeiro, quando os irmãos de José roubaram a túnica de Jacó, eles pensavam que eles estavam tirando o plano de Deus da vida de José. Eles pensavam que estavam encerrando ali a vontade de Deus na vida daquele jovem. Porque para eles a herança de Jacó, o trono de Jacó, a cadeira de Jacó é o que Deus tinha para José. E não era isso que Deus tinha para ele. Quando ele perde a túnica na casa de Potifar como mordomo, parece que tudo estava voltando para a estaca zero, tudo estava se desmoronando na vida de José novamente. Ele continuou acreditando na vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não tinha um plano na vida de José para ele ser mordomo da casa de Potifar. Deus tinha algo muito maior para ele. Deus tinha uma terceira túnica e essa ninguém iria roubar dele. Que túnica era essa? A túnica do governador do Egito. Eu quero te dizer que o que Deus tem preparado para a sua vida, ninguém vai impedir que aconteça. Vai chegar a hora, vai acontecer. Mantenha fé, mantenha-se firme e fiel a Deus e acredite nos seus propósitos, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que o nosso Deus tem poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tudo tem um propósito. Deus está preparando algo muito maior para a sua vida, mas tem uma condicional: se permanecermos fiéis a Ele, firmes em sua promessa e esperando no dia da consolação, no dia da vontade do nosso Deus, tudo acontecerá no seu tempo oportuno. Permaneça e ouça essa história como um incentivo para que você acredite que a vontade de Deus ainda não se encerrou na sua vida. Deus tem o melhor para você. Fique com essa mensagem. Que Deus te abençoe e te ajude. E espere no Senhor, pois o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Um forte abraço. Fique com Deus.